Boa tarde a todas, a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Instituto Cultural Vale, Santander e Gera Amazônia, pelo apoio ao projeto Judeus na Amazônia, né? Aqui nas jornadas judaico-amazônicas. Preciso informar que a mesa tem duração de 1h30, né? Começará com a Anne, aqui à minha direita, e ao final das exposições da Anne e do Márcio, a gente abre para uma roda de perguntas e considerações de vocês. Essa mesa é dedicada às histórias da imigração judaica para a Amazônia, né? Aqui convidamos a Anne Ben-Shimol, que é graduada em Letras pela Universidade Federal do Amazonas, é colaboradora do Comitê Israelita do Amazonas, com atuação em diversas diretorias. Em 2012, exerceu a presidência da Comunidade Judaica do Amazonas, da qual é hoje vice-presidente. Desde 2006, tem se dedicado à pesquisa do judaísmo da Amazônia. Nascida e criada em Manaus, seus bisavós chegaram ao Brasil por volta de 1850, vindos do Marrocos. Márcio Souza, formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, atua como jornalista, escritor, diretor e roteirista. Autor da tetralogia Crônicas do Grão-Pará e Rio Negro, foi professor convidado da Universidade de Berkeley, escritor residente pelas universidades de Stanford e Austin, no Texas. É membro da Academia Amazonense de Letras, com ampla carreira em gestão cultural, tendo sido presidente da Funarte, Fundação Nacional de Arte, entre 1995 e 2003, diretor do TESC, Teatro Experimental do Sesc Amazonas, e presidente do Conselho Municipal de Cultura de Manaus. Muito obrigada pela presença de vocês, que muito nos honra e nos alegra. Então, passo a palavra para a Anne. Obrigada. Bom, obrigada a todos pela presença de vocês. Sei que numa sexta-feira à tarde ter uma plateia assim, isso aqui é uma honra muito grande. Agradeço também ao museu por ter proporcionado ao judaísmo do Norte uma janela para o Sul. Pessoas que desconhecem que no Norte existe um judaísmo bem ativo. Mas muito obrigada ao museu e obrigada pelo convite. Vou começar hoje com o resumo do que nos trouxe para o Brasil e também o que nos manteve no Brasil, o que nos manteve na Amazônia, no caso. Aqui vocês estão vendo uma imagem de uma seringueira. Então, a seringueira foi o fator de atração dos judeus para a região norte do Brasil. Aqui está representado como ali a extração do látex, e a religião nos manteve, e a religião representada ali como se fossem os 10 mandamentos. É a forma de você extrair o látex da seringueira, nesses cortes na diagonal, e parecem com as nossas tábuas da lei. Então, esses são os dois fatores. Um foi a Parnassá, nós teríamos aqui no Brasil a condição de trabalho, e segundo, nós teríamos como manter a nossa religião e a nossa tradição vinda dos nossos avós. Agora eu convido vocês para uma viagem de 200 anos. Quer dizer, uma viagem um pouco mais do que 200 anos. E para isso, eu vou pedir que passe por aqui para vocês sentirem o cheiro do passado, como eu costumo dizer. Aqui são alguns objetos de borracha, um sapato de seringueiro mesmo, umas sementes da seringueira, e isso aqui, e uma bolinha que a gente chama pela. É a bola final, mas só que aqui em miniatura. Então, sintam esse cheiro. Esse é o cheiro do passado. Esse aqui é o cheiro de Manaus e o cheiro de Belém dos anos antigos. Como que nós fomos parar no Marrocos? Essa é a grande pergunta. De onde surgiram os judeus do Marrocos? Nós fomos para lá por causa da Inquisição que aconteceu na Península Ibérica. Então, em 1492, foi assinado o Edito de Expulsão dos judeus da Espanha. E em 1496, na sequência, os judeus de Portugal. Então, tanto um quanto o outro foram procurar novas terras para se abrigar e para poder viver em paz, em tranquilidade. E nós escolhemos o Marrocos, talvez pela proximidade, talvez pela facilidade da língua. Então, nós atravessamos o Estreito de Gibraltar,
como vocês podem ver, é muito próximo, e fomos para o Marrocos. Não que fôssemos os primeiros judeus a chegar no Marrocos. Judeus estão no Marrocos já há 3.000 anos. Então, vivemos 400 anos, quase 400 anos, muito bem no Marrocos. Até que a situação mundial começa a precisar de alguns ajustes. Vou falar um pouco de uma questão diretamente ligada à nossa escolha do Brasil. Em 1808, nas conquistas napoleônicas na Europa, Napoleão queria invadir Portugal. E com isso, o príncipe regente pegou a família toda, pegou a mãe dele, pegou a rainha e foram embora justamente para o Brasil, escoltados pela Inglaterra. Chegando no Brasil, a Inglaterra disse assim: olha, ajudamos vocês, agora nós vamos querer umas outras leis que também vão ser boas para a gente. Vai ser boa para o nosso comércio e tudo mais, nossas relações vão se estreitar com essas novas leis. Então foram assinados o Tratado de Comércio, Navegação e Amizade, e houve também a abertura dos portos das nações amigas. O que isso tem a ver conosco é que, junto com esses tratados, veio também a liberdade religiosa para praticar no Brasil. Ou seja, estava tudo combinando para a gente. Nós já teríamos possibilidade de comércio e nós teríamos também a possibilidade de praticar a nossa religião. Como é que estava o Marrocos nesse período? As pessoas tinham ricos, judeus ricos? Sim. Tinham famílias prósperas. Tinham famílias necessitadas? Também. Era possível praticar o judaísmo no Marrocos? Sim, era possível. Às vezes, haviam algumas... Eu não chamaria perseguição, porque eu acho muito forte a palavra, mas haviam algumas restrições que eram feitas aos judeus. E essas restrições acabaram impulsionando, juntamente com problemas de doença, saúde e a falta também de negócios, tudo isso impulsionou a escolha do Brasil como ponto de partida. Vocês veem Tânger, que foi a maior parte dos judeus que foram para o norte e saíram de Tânger. Era uma cidade bonita, não era uma cidade tão evoluída assim, mas era uma cidade bonita. As pessoas tinham uma vida decente. Vocês podem ver uma imagem do século passado. Mas com isso, nós largamos a nossa Marrocos e fomos em direção ao Brasil, a busca da esperança do Brasil. Quando eu vi essa foto, quando eu tirei essa foto no Cabo Espartel, eu viajei ao ver essa foto. Eu imaginei que essa fosse a última visão que jovens marroquinos tinham ao deixar Tânger, ao deixar Marrocos. Os navios saíam de Tânger normalmente, às vezes iam para a Itália, iam para Portugal, iam para Açores, iam para a Ilha das Madeiras, até 1 mês e pouco de viagem até chegar no Brasil. Então vocês podem ver aqui, eu fiz uma lista das principais cidades de onde nós saímos. Eu marquei com um círculo onde estavam as principais cidades de onde nós saímos. E aí chegamos em Belém e Manaus. Essa imagem é de Belém e Manaus do final do século XIX, já de 1890 aproximadamente. Ou seja, nós já estávamos colhendo alguns benefícios da riqueza da borracha. Então vocês veem, Belém era uma cidade bem mais evoluída, uma cidade bem maior, e Manaus era o que nós chamamos do famoso Porto de Lenha. Nós ainda estávamos colhendo os primeiros frutos da bonança da borracha. E assim a nossa chegada na região norte, como foi? Nós entrávamos por Belém, a estrelinha mais ao extremo aqui, ali é Belém. De Belém, nós seguíamos a calha do rio Amazonas e nos fixávamos pela calha do rio Amazonas ou em outros afluentes principais do rio Amazonas. Então, se nós formos hoje contar, são mais de 20 cemitérios judaicos
pela Amazônia inteira, e que alguns, a gente eu até digo, nós ainda estamos descobrindo alguns desses cemitérios. Sepulturas, são centenas de sepulturas judaicas. Quando eu digo sepultura judaica, não é que lá tenha um nome escrito, um nome judeu escrito, é uma sepultura, uma lápide toda escrita em hebraico. E isso nós encontramos por toda a Amazônia e às vezes perdida dentro da floresta. Então as cidades principais que nos acolheram, eu diria Cametá foi a primeira cidade, a cidade no estado do Pará, outras cidades no estado do Pará. Temos Santarém, Alenquer, Óbidos, a ilha de Marajó, muitas cidades na ilha de Marajó. Seguindo, temos Parintins, já pelo lado do Amazonas, Maués, Coari, Humaitá, Borba. Todas foram cidades que abrigaram grupos de judeus marroquinos da primeira migração. Então, nós seguíamos, como eu falei, entrávamos por Belém e seguíamos até Iquitos, no Peru. E todas essas comunidades que foram formadas, elas são muito curiosas, porque nós vemos os mesmos sobrenomes em todas elas. Uma visão de hoje, mas que podia ser do passado. Essa aqui é a vida ribeirinha. Os nossos meninos saíam do Marrocos e se deparavam com isso. Outro dia eu tive a oportunidade de ver o relato de um senhor que saiu de Tânger e disse que quando ele chegou na cidade dele, a cidade final, que no caso era Maués, ele disse assim: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Que cidade é essa? E uma outra curiosidade é que o que mais nós temos na Amazônia são rios. E muitos desses imigrantes se afogavam, porque eles não estavam acostumados a nadar. Então, eles chegavam aqui, viam tanta água, se esbaldavam, pulavam e acabavam tendo que aprender a nadar à força. Aqui é a vida do seringal. Vocês acabaram de ver a borracha. E assim era um seringal. Esse aqui, eu destaco esse seringal porque pertencia a uma família judia. Era Belevi, a família. Existiam vários levis a propósito na Amazônia, alguns sefaraditas, outros que vieram da Alsácia. Esse especificamente é um ramo sefaradita. Então, esse era um seringal muito famoso. Ele tinha muitos seringais, se não me falha a memória, 144 seringais na Amazônia. Essa família tinha. Então, nós temos a extração, como é feita a extração do látex, e nós temos a castanha do Pará, ou melhor, a castanha do Brasil. E por que eu caso a castanha com a borracha? E por que eu trouxe também aqui a castanha, para quem depois quiser degustar? Porque eram economias conjuntas. No verão amazônico, era a produção de uma, e no inverno amazônico era a produção da outra. Em dezembro é a produção da castanha, e agora no meio do ano seria a produção da borracha. Como eu falei, são muitas as cidades a falar do interior do Amazonas e do Pará. Eu vou dar destaque para a cidade de Itacoatiara, no estado do Amazonas. Uma cidade, ela fica aproximadamente 4 horas de Manaus, essa cidade. Eu dou destaque para ela porque era uma cidade que já tinha um comitê israelita organizado no começo de 1900. Então nós vemos o recorte de um jornal, onde já mostra que o comitê israelita da cidade, e você consegue encontrar vários recortes de celebrações de bar mitzvah, celebrações de casamento e outras atividades da vida judaica, comuns à vida judaica. As famílias de maior influência na cidade de Itacoatiara era a família Ezágue e família Pérez, que até hoje a família Pérez veio para o sul e continua também se destacando. Bom, Manaus, como é que era Manaus? Nós estávamos deixando de ser o Porto de Lenha, conforme eu disse para vocês, para ser uma cidade com um brilho europeu. As nossas construções, nós pavimentávamos a cidade, nós estávamos tubulando os nossos igarapés, e com isso atraía cada vez mais judeus para a cidade. Essas são 2 obras que eu acho muito marcantes para a vida judaica da cidade de Manaus. A primeira, aqui à minha esquerda, primeira esquerda, é um monumento de abertura
de abertura dos portos e rios da Amazônia para a navegação estrangeira. Esse foi um marco em 1866 para a vinda dos navios estrangeiros por toda a Amazônia, porque a partir de 1866, navios da Europa inteira poderiam navegar, poderiam trazer e levar mercadorias da Amazônia para a Europa. E o segundo, o Teatro Amazonas, que também construído com o dinheiro da borracha, o material importado para o Teatro Amazonas foi feito através de uma firma também judaica, era a firma de Theodor Levi. Theodor era Levi da Alsácia, esse já era da região da Alsácia. E a propósito, tudo no Teatro Amazonas é importado. Até mesmo a madeira local, ela voltou para a Europa para ser beneficiada lá e depois voltou para ser colocada no teatro. Convido a todos a conhecer Manaus. Manaus daquela época, olha só, parecia a Europa. Nossas ruas, olha só, a forma de se vestir, as pessoas, todo mundo, aqui era uma vida europeia completa. E com isso, vieram os comércios judaicos para a cidade de Manaus. Aqui são algumas propagandas aqui era o comércio de Theodor Levi. Theodor era bastante diversificado, ele não só tinha firma de importação, como também tinha farmácia e também trabalhava com outros negócios. Nós temos o hotel Moisés Malca, Levi Frère, então outro Levi da Alsácia. Nós temos família Benzaquem, Bentes, Levi, todos são comércios daquele período. São recortes extraídos da Associação Comercial do Amazonas. E aqui temos já duas fachadas de loja que eu chamo a atenção, e é meio curioso, que os Ashkenazi normalmente ficavam na capital, ficavam nos comércios, como eu mostrei para vocês, alguns dos exemplos. E os sefaraditas normalmente eram os regatões. Iam para aquele comércio de beira de rio, lidar com o ribeirinho e tudo mais. Aí houve o grande abandono da cidade de Manaus. Foi quando houve a queda da produção da borracha da Amazônia. No início, 1.000 famílias de judeus chegaram à Amazônia. E aqui nós temos 1.000 imóveis abandonados por conta da queda da produção da borracha. Alguns desses imóveis até hoje estão abandonados, as famílias não têm mais nem interesse em saber o que fazer com esses imóveis. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra bem o que eu estou dizendo. Nós perdemos, quem estava lá, perdeu 90% do seu capital. Todo mundo perdeu, de um dia para o outro, perdeu 90% do que tinha. Aqui o gráfico explica bem. Em verde, esse é o preço na Bolsa da Inglaterra, o preço da borracha. Vocês veem, aqui em cor de vinho, é a produção da borracha da Amazônia. 1912, 1911, nós vemos o pico do valor da borracha na Bolsa Internacional. E, curiosamente, vocês veem em lilás fraquinho, essa é a produção da Malásia. Então, conforme a produção da Malásia vai crescendo, o preço da borracha vai caindo. E com isso, nós perdemos praticamente tudo o que nós tínhamos na cidade de Manaus. E curioso que em pleno declínio econômico, em 1929, existe a formalização do Comitê Israelita do Amazonas em Manaus. Agora, é curioso, mas é meio claro que isso esteja acontecendo, porque o interior, onde estava todo o comércio extrativista, o interior foi a zero, não tinha mais por que nós estarmos no interior. Então, os judeus do interior se mudaram para a capital. E eles, se mudando para a capital, eles precisariam formalizar a comunidade. E com isso, em 1929, é feita a ata de criação do Comitê Israelita do Amazonas. Aqui, 3 imagens das nossas 3 sinagogas da época. Na época, eram 2, mas assim, é no mesmo período, 2 são uma sucessora da outra. Como carinhosamente nós chamamos de esnogas.
Então, são 3 das nossas fotos. Esse é um marco importante para a nossa comunidade, 1962. Em 1958, o presidente da época, que era Isaac Ben-Shimol, avô do meu esposo, ele estava vendo que, na ocasião, nós tínhamos 2 sinagogas. Era a sinagoga Beit Yaakov e a sinagoga Rebi Meir. E com isso, nós não tínhamos minyan em nenhuma sinagoga. De certa forma, eles até eram amigos uns dos outros, porque eles diziam: hoje você vem, quando acabar o serviço lá, você passa aqui para fazer minyan. Ou então dizia: olha, hoje nós vamos começar aqui para ter minyan aqui. Então acabava que eu acho que eles rezavam 2 vezes, porque tinha que rezar em uma e outra. E o problema é que não dava para ser dessa forma. E aí, em 1962, já na presidência do pai do Salomão, que aqui está sentado, na presidência de Israel Ben-Shimol, é inaugurada a nossa sinagoga, fundindo os 2 nomes. Houve a fusão dos 2 nomes numa sinagoga só. Então, a nossa sinagoga hoje chama Beit Yaakov Rebi Meir, que é o nome das 2 numa só. Curiosamente, a arquitetura da nossa sinagoga foi feita pelo tio do Dr. Sérgio. Dr. Judá Levi foi o nosso arquiteto, nosso engenheiro e quem acompanhou aqui a construção da nossa sinagoga. O nosso judaísmo ontem, nossa tradição sendo mantida, nossos jovens, nosso judaísmo hoje, mantendo as nossas mesmas tradições. Nós, como bons sefaraditas, nós temos o nosso bibilo em Pessa, as nossas celebrações bem sefaraditas, aqui as ilulot dos nossos rabinos, uma frijuela, as nossas delícias eu trouxe para vocês hoje. Ao sair vocês podem pegar a sua frijuela e sentir o gosto marroquino, o verdadeiro sabor do Marrocos que nós trazemos até os dias de hoje. A Madeleine marroquina. E aqui uma festa de Purim, alegria de Purim na nossa sinagoga. Hoje a nossa sinagoga como está, as nossas delícias, como eu falei, as nossas delícias marroquinas, as chubaiquias, mufletas, binuelos, frijuelas. As 3 primeiras são usadas normalmente na quebra normalmente em Mimona nós fazemos quando acaba a Pessa, e as frijuelas são usadas em todas as nossas grandes celebrações. Havendo alegria, existe frijuela, e na quebra de Yom Kippur também nós temos frijuela. Algumas pessoas dizem: mas vai comer frijuela depois de fazer jejum? Eu digo: funciona muito bem. Há muitos anos a gente faz dessa forma. Então, algumas peculiaridades da comunidade de Manaus. Nós temos um Sefer Torá de quase 500 anos. A letra dele foi comprovada, a idade dele. Nós temos um rabino santo. Então, a comunidade local considera um rabino que está enterrado no cemitério cristão. Ele está enterrado lá, porque quando ele morreu, em 1910, nós ainda não tínhamos o cemitério judaico. O nosso cemitério judaico ele é de 1928. E nós temos também a triste história das moças judias enganadas pelos Zvi Migdal. E uma quarta curiosidade, nós tivemos um único caso de uma pessoa nascida em Manaus, que voltou para a Europa e infelizmente morreu num campo de concentração. Então, às vezes as pessoas dizem: não, os sefaraditas estão longe do Holocausto. Não, nós não estamos. Nós temos a nossa história no Marrocos, a proteção do rei aos judeus na época do Holocausto, mas nós temos em Manaus esse caso, de uma pessoa que nasceu lá e infelizmente voltou para tentar a sorte na Europa e voltou no momento errado. Então, pela Amazônia passaram mais de 500 sobrenomes. Então aqui eu tentei fazer uma coletânea de todos os nomes que eu fui encontrando. Em negrito eu destaquei os nomes que passaram por Manaus especificamente. Se fosse por Belém e Manaus, então todos estariam em negritos. Mas eu dei destaque para os da cidade de Manaus e do estado do Amazonas.
Então, muito obrigada a todos. Agradeço a presença, agradeço agora as palmas e fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Vai ser um prazer. Anne, você me deixou muito emocionado com a sua bela história da nossa ida para a Grande Floresta. A minha família judaica é a família Bentes. A família Bentes, pela minha experiência pessoal, está espalhada pelo mundo. Uma vez eu estava em Nova York, andando pela Quinta Avenida, e quem esteve em Nova York conhece que na Quinta Avenida tem portinhas de comércio de eletrônicos. E eu vi um aparelho que me encantou. Então entrei nessa loja, comecei a conversar com o dono, e ele me falou, eu comecei a pedir abatimento, não sei o que e tal. Então ele disse, olha, eu te faço um abatimento. Eu te dou, vou abater 25%, é o máximo que eu vou. Aí eu disse, tá bom, então vou topar, vou comprar. Então peguei meu cartão de crédito e entreguei para ele processar o pagar. Ele olhou e disse, você é Bentes? Eu falei, sou. Nós somos parentes, eu sou Bentes, pode levar o computador. Pode levar o computador. Aí eu disse, não, mas você vai ter prejuízo. Não, não. Eu quero que você seja feliz com esse computador. E ganhei um computador, eu tenho ele até hoje, eu conservo esse computador com muito carinho. Anos depois, eu estou em Israel, a segunda vez que eu estava em Israel, e fui levar um amigo lá de Manaus, que não era judeu, visitava Israel pela primeira vez, no Museu do Holocausto. Aí andei com ele pelo museu e depois fiquei na livraria, que tem uma livraria muito boa. Aliás, em cada entidade cultural em Israel, você tem livrarias maravilhosas. Como no Museu da Diáspora, por exemplo, tem uma livraria fantástica. E aí eu peguei esse livro lá e fui lá no caixa. Aí disse, eu quero comprar esse livro, era um senhor de idade. Aí disse, pois não preparou, me deu a nota fiscal, eu peguei meu cartão de crédito e entreguei para ele e disse, esse cartão sempre me denuncia. Aí ele olhou e disse, você é Bentes, eu sou Bentes também. Espera aí, um instante. Aí foi lá para dentro, daqui a pouco ele volta com um pacote, com papel de presente, disse, abra no hotel, você está no hotel. Eu falei, estou, então abra no hotel. Esse livro você vai pagar, é tanto. Aí eu paguei, ele descontou. Quando eu cheguei lá, era o meu quipá e um talite belíssimo, todo bordado à mão, que era muito mais valioso do que aquele livro que eu estava comprando lá na hora, aquele trabalho lá. Então é impressionante como a diáspora te dá surpresas. Também eu visitando a Grécia, no sul da Grécia, os nazistas fuzilaram vários judeus nessa cidadezinha. E lá na lista está lá um Bentes. Nós não tivemos, nós separados, o mesmo destino terrível dos askenazes na Segunda Guerra Mundial. Eu mesmo, aí por volta dos anos 90, eu estava na Alemanha, participando de uns seminários lá, e um grupo de amigos meus resolveram visitar o Auschwitz. E aí eu não queria ir, me convenceram e fomos. Quando nós chegamos, desembarcamos, eu não tive coragem de entrar. Me sentei lá do lado de fora, vi os meus amigos, você tem que ir, eu não vou entrar, eu vou passar mal aqui. Mas você teve algum parente aqui? Tive. Milhares de parentes, que eu nunca conheci, nunca vou conhecer. Porque eles também eram judeus como eu. Então são meus irmãos. Eu não quero ver, eu já sei. A minha cidade, Manaus, ela teve muito acesso às informações sobre o Holocausto. Nós assistimos todos os documentários feitos na Polônia,
A Polônia se esmerou fazendo documentários sobre o Holocausto impressionantes, cinemas de ficção feitos na República Tcheca. Tudo isso passou em Manaus. Eu era criança, adolescente, e tive contato, fora os livros que nós podíamos ler sobre o Holocausto. Embora nós, da nossa comunidade, estivéssemos distantes, tivéssemos outros problemas com a Segunda Guerra Mundial, nós só fomos tomar conhecimento no fim da guerra. Então, essas experiências de um garoto judeu em Manaus, onde eu nunca tive nenhum problema de perseguição, até porque, por incrível que pareça, quando eu terminei o 2º grau, meu pai perguntou onde eu queria estudar. Na época, você tinha que fazer um vestibular, uma espécie de vestibular, uma prova para entrar no 2º grau. Aí eu disse, eu quero estudar no Colégio Dom Bosco. Ele caiu para trás. Mas é um colégio católico, o que é que você vai fazer lá? Alguém te meteu na cabeça essa besteira? Eu disse, não, é porque eu soube que é o melhor colégio que tem aqui e tal. Aí ele disse, tá bom. Ele fazia tudo o que eu queria, me inscreveu lá no Colégio Dom Bosco. Eu fiz 4 anos de ginasial, 3 anos de científico. Nunca fui assediado pelos padres para virar católico, né? Ao contrário, eu queria, no início eu não entendia muito bem, eu queria comungar. Então eu me ajoelhava lá, abria a boca, ele passava com a hóstia, dava para outro. Aí eu ficava sem entender por que ele estava fazendo aquilo. Mas hoje eu agradeço pela abertura de cabeça do meu pai, de ter estudado na excelência daquele colégio, que já não é mais a mesma coisa, certamente, mas nesse período era um dos momentos importantes, de tal forma que quando eu terminei o curso científico, na semana seguinte eu viajei para cá, para São Paulo, e prestei vestibular nesta linda faculdade, que era ali da Rua Maria Antônia, que hoje é um museu, que foi queimado pelos fascistas da Universidade de Mackenzie, né? Ali eu estava na fila para me inscrever para o vestibular. Um colega meu, paulista, virou para mim e disse, você vai fazer o quê? Eu falei, Ciências Sociais. Você estudou aonde? Eu falei, em Manaus. Então você não vai passar. Manaus não deve ter ensino nenhum. Eu falei, você que está pensando. Ele foi reprovado e eu passei. Mas a cidade de Manaus, um pouco a Anne já deu um retrato fantástico sobre a nossa história. Manaus é uma cidade muito especial. Quando, no século XIX, no período do ciclo da borracha, quando começa a imigração judaica lá para a nossa cidade, Manaus é a Paris dos trópicos. Ainda hoje, a minha geração fala francês fluentemente, né? Guardando essa tradição antiga que Manaus tinha de sua relação com os grandes países da Europa, especialmente a cidade francesa, onde tinha uma linha direta de navios transatlânticos saindo de Manaus direto para Cherbourg e de Cherbourg de trem para Paris, que era a linha que era feita. E a cultura amazonense, ela não pode ser compreendida sem que se compreenda a comunidade judaica de Manaus. A participação da comunidade judaica sempre foi muito importante. Eu poderia citar vários, mas eu vou chamar a atenção de um intelectual da minha terra, meu conterrâneo, muito caro a mim, a quem eu devo muito, que é o professor Samuel Benchimol. O professor Samuel Benchimol foi o que desvendou o processo histórico da nossa região. Seus livros são fundamentais até hoje para a compreensão da evolução da nossa história. Além do mais, o professor Samuel Benchimol era um escritor de grande fluência e grande domínio da língua portuguesa. E fora isso, a generosidade do professor Samuel Benchimol. Ele era um grande amigo da minha família, do meu pai, da minha mãe, e, ao mesmo tempo, ele gostava de mim. Ele sempre
quando vinha de ver, me dava livros para ler, me indicava coisas. E aí, um dia eu estou andando, ele morava perto do Teatro Amazonas, a casa hoje está lá, é uma clínica médica, mas quando eu passo eu não posso deixar de lembrar dele e da dona Meire, a esposa dele. Então, eu estou andando ali pela praça, perto do Teatro Amazonas, e ele me viu e me chamou. Aí disse, vem cá, Márcio, que eu quero te mostrar uma coisa aqui na minha casa. Aí entramos, ele tinha acabado de receber e comprado a coleção completa das obras de Mozart, em 10 caixas, da Deutsche Grammophon. Eu fiquei louco, eu adoro música. Aí ele disse, eu só te empresto se tu me mostrar do teu aparelho de som. Falei, também, quando o senhor quiser, o senhor sabe onde eu moro. Aí 3, 4 dias ele foi lá em casa, se eu quero ver o teu aparelho de som. Aí eu levei ele lá, ele olhou assim, para essa porcaria eu não vou emprestar não. Vai furar meus discos todos, de jeito nenhum. Eu disse, tá bom, senhor, tá certo, é ruim mesmo, né, tal, o que eu vou fazer. Aí, 3 ou 4 dias, batem lá na porta, mamãe abre, tem um funcionário da Bemol, da empresa, com uma caixa. Entrega a caixa, disse que tinha sido mandado pelo professor Samuel. Aí quando eu volto do colégio, eu disse, olha, esse pacote aí o velho Samuca mandou, que era como era querido ele lá pelos amigos. Aí quando eu abri, era um aparelho de som para ninguém botar defeito. Aí eu encontro com ele lá na Praça São Simão, e ele disse, agora eu posso te emprestar, vai lá em casa que eu vou te dar a primeira caixa. E me emprestou as 10 caixas, uma por uma. Esse era o Samuel, o autor de Heredes da Amazônia, a mais perfeita história judaica da imigração para a Amazônia. Um dos maiores sociólogos e historiadores da nossa região, né? Isso é um exemplo, né, do papel da comunidade judaica em Manaus. Uma cidade que nunca teve, não o Estado, mas a cidade nunca teve preconceitos arraigados contra a comunidade judaica. Até porque a imigração árabe e judaica para Manaus ocorre quase que simultâneas, de áreas distintas, mas simultâneas. E foram eles, tanto os árabes quanto os judeus, que modernizaram a estrutura econômica do comércio. A mesma estrutura econômica que o Marx, no Capital, analisa, falando a questão da venda, não do barril de manteiga na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, mas a manteiga aos pedaços, aos quilos, pelo retalho. Isso ocorreu em Manaus graças aos judeus e aos árabes. Porque foram eles, os árabes especialmente, que vendiam pedaços de tecido. O povo não podia comprar uma peça de tecido. Então eles tinham que chamar teco-teco, os árabes, e andavam pelas ruas e vendiam por metro. Dizem que o metro dele não tinha 1 metro exatamente, eu nunca medi. Mas eles vendiam por metro os tecidos. Os judeus também, tanto os judeus quanto os árabes, se estabeleceram na beira do Rio Negro, onde é hoje o mercado, desde o início, junto ao mercado municipal. E onde está a zona de comércio de grande ligação com o interior do estado do Amazonas, porque todos os barcos do interior aportam nessa parte de Manaus, né? Então, eles tinham loja uma do lado da outra, tá? Nunca teve rivalidade entre os árabes e muçulmanos, que, na verdade, nem eram muçulmanos, a maioria eram cristãos maronitas, diferente dos árabes que foram para outras partes do Brasil. Mas eles ali trouxeram essa revolução que está no Capital do Marx, né? A revolução do comércio, né? Não a venda para os ricos, né? Mas a venda capaz de atingir o maior número de compradores. E essa comunidade que chegou a Manaus tinha essa história, porque, segundo me consta, nós estávamos muito bem em Israel, até que os babilônios chegaram.
nós somos naquele momento em que os babilônios levam os judeus para a Babilônia. E fomos nós que choramos na margem do rio, como conta a tradição. E esse convívio, mais tarde, quando Nabucodonosor morre, há uma dispersão à volta dos judeus da Babilônia. Só que quando nós chegamos em Israel, Israel estava atravessando um período de economia, de seca brutal, economia destroçada, não tinha como integrar aquele número enorme de antigos prisioneiros que estavam na Babilônia. E o que aconteceu? Fomos para Roma, primeiro para a Grécia, depois para Roma, de Roma para a Península Ibérica, e nos tornamos sefaraditas por essa escolha de atravessar e ocupar a Península Ibérica. Lá no Museu da Diáspora, eu pus o sobrenome da minha família, Bentes, e saiu dizendo que o mais antigo Bentes estava registrado ao pé da Serra de Almodóvar no século XIII, como plantador de milho. Aliás, estava o Roberto Striger, que era o presidente da Federação Realista do Rio de Janeiro, e ele ficou animado, foi lá e mandou pôr o nome dele, Striger. Aí a moça pôs lá no computador e disse, não, seu sobrenome não é judeu, não. Ele ficou, como? Eu sou o presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro, e você diga, eu disse, não, está aqui no computador. Ele é, mas o senhor não é, não. Aí caímos na pele do Roberto, que eu era um bobalhão do Roberto, a gente se divertia muito com ele. Mas isso às vezes acontece, né? Mas eu estou falando esses dados até primeiro que a Ândia já fez um relato histórico documentado importante para vocês, mas para mostrar um pouco do lado factual. Eu, como romancista, gosto muito desse aspecto humano das relações, não é? E como, por exemplo, meu pai sempre foi muito liberal, sempre foi um judeu muito liberal, tal, e ele permitia, por exemplo, que eu e meus irmãos fosse assistir qualquer aula de religião. Então, lá no colégio Princesa Isabel, que eu estudava o curso primário, tinha uma vez por mês uma aula de religião. Ia todo mundo, inclusive eu ia também, porque eu tinha curiosidade de conhecer. Só que tinha duas garotas, colegas nossas, que eram filhas, o pai delas era comunista, e ele proibiu elas de assistirem religião. Elas choravam, aquelas que queriam que todo mundo ia, elas ficavam sozinhas na sala, não podiam assistir, loucas para ir, mas ele nunca permitiu. Mas, olha, isso não fez mudar a minha cabeça, né? Até tenho um bom conhecimento da teologia católica, pelos meus tempos de colégio Dom Bosco, mas nem por isso me transformou em outra coisa, além de ser um judeu amazonense, sefarade, de origem da Babilônia, até atravessar a Península Ibérica toda, não é? E de manter essa tradição e de trabalhar pela preservação dessa tradição, não é? Com o apoio da ANE, por exemplo, há alguns anos atrás, eu dirigi o Teatro Experimental do Sesc do Amazonas. E lá nós decidimos fazer uma homenagem à comunidade judaica lá. E montamos uma peça baseada num livro do professor Samuel Benchimol chamado Eretz Amazônia, que contava justamente a história da migração judaica do Marrocos para a Amazônia, para Manaus. Inclusive com os episódios de antissemitismo que ocorreram em cidades do interior, né, do nosso estado, especialmente do Amazonas, promovido por padres violentos, que não aceitavam outras religiões, né? Mas isso foi muito raro que ocorreu na Amazônia, perseguição com os judeus. Nós não tivemos isso. Aliás, a Amazônia foi uma área de proteção para os que poderiam ter sido vítimas da Segunda Guerra Mundial, que se refugiaram lá, foram refugiar. A única diferença da nossa cidade, né, é que é muito calorenta a cidade. Então, aqueles
que usa as trancinhas, aqueles paletó escuro, preto, então, não aguenta o calor lá, então eles ficam pouco tempo lá e caem fora, se dão no pé. Mas fora isso, a cidade de Manaus, ela é uma cidade muito democrática, ela é muito aberta, ela não tem episódios de ódios religiosos, nem contra nenhuma igreja, nenhuma religião, né? É um povo, o povo amazonense é um povo muito simples, muito aberto, capaz de dialogar. É uma tradição que vem dos povos indígenas, se nós não teríamos sobrevivido até hoje. Então, essa é a nossa cidade, que me dá muito orgulho, né? Eu estive 3 vezes em Israel, né? E agora mesmo, no fim do ano, eu devo voltar lá, que eu fui convidado pela Universidade de Tel Aviv a fazer ministrar um curso sobre História da Amazônia, na Universidade de Tel Aviv. Aliás, é um espetáculo de universidade, aquela universidade lá de Tel Aviv. E estou ansioso para voltar a Israel, já estive 3 vezes. Primeiro, eu era presidente da Fundação Nacional de Arte, aqui no Brasil, e o presidente Fernando Henrique Cardoso me chamou e me mandou comandar um grupo de diplomatas brasileiros para a atualização do Acordo Cultural Brasil-Israel. Passamos 1 mês e meio lá discutindo. Eu fiquei impressionado porque o Ministério de Relações Exteriores lá fica num bunker, fica lá no fundo da terra para evitar ataques dos inimigos de Israel. Mas foi muito proveitoso pelo interesse das autoridades israelenses, né? Pela cultura brasileira e tudo, mais do que em outros países que as coisas não andavam bem. E foi um momento muito interessante de discutir com os diplomatas israelenses, todos falando inglês britânico, né? Sobre as possibilidades de integração cultural entre o Brasil e Israel. Então, é uma experiência de vida que eu tenho muito grande, que foi consolidando a minha identidade, né? Meu pai, ele nunca foi religioso. Como o professor Samuel Ben-Shimon mesmo dizia, ele dizia assim: eu não sou sinagogueiro, né? Era, de vez em quando ele saía com essa, né? Quem conheceu ele sabe muito bem como ele gostava de afirmar isso. E com ele eu aprendi também. Eu não sou sinagogueiro, né? Mas de vez em quando vou, porque a nossa sinagoga é muito simples, é muito modesta, mas o muro da sinagoga é feito de pedras de Jerusalém, que foram levadas, não sei em que período, né, para lá. Um membro fez uma doação, e é uma coisa linda, porque de manhã cedo e no pôr do sol ela acende. Quem vai ali na rua onde fica, no centro de Manaus, muitas vezes pessoas vêm e perguntam: escuta, tem uma luz especial ali no muro da igreja de vocês? Eu falei: não é luz, não, é o sol mesmo. E são pedras de Jerusalém, a cidade dourada. É um pedaço da cidade dourada aqui em Manaus, tá? Eu sempre falo. Mas ela é muito modesta, é uma sinagoga modesta, mas que serve a modesta da nossa comunidade. E também o empenho da nossa comunidade. Embora eu não seja sinagoga, de vez em quando eu vou lá, porque eu gosto muito do Dr. Isaac Dahan. Nós não temos um rabino, né? Alguns já tentaram, mas desistiram, acho que é o calor. Também os judeus ortodoxos daqui, que usam aquele terno, aquela coisa, não aguentam muito não, começam a passar mal e vão embora de Manaus também. Então ficam somente nós mesmos, né? Onde é que crescemos e nascemos lá e vamos morrer lá, né? Como a minha família continua lá. E a Anne lembrou, eu quero encerrar falando do nosso Rabino Santo, o Rabino Muyal. Rabino Muyal, se você tiver algum problema, pode recorrer a ele. Ele atende todo, inclusive os não judaicos. Aliás, o maior número de pedrinhas e ex-votos que deixam lá são dos cristãos.
Ele é especialista em resolver problemas financeiros. Então, se você está com algum problema no banco, né, está devendo, tal, peça ao Rabino Moyal, ele dá um jeito. Né? Fora outros problemas também, problemas amorosos, tal. O Rabino Moyal era um jovem rabino que veio de Israel nos anos 20 para Manaus. Ele estava levantando fundos para a Universidade de Jerusalém. E lá ele viveu um tempo e pegou malária. Todo mundo abandonou ele com medo, porque malária é contagiosa. E ficou uma senhora só que cuidou dele até o fim. Não teve nada, ele está enterrado. Aliás, a cova dele é pertinho da cova da minha família, que já saiu até no jornal lá em Israel, na primeira página, fotos desse túmulo da minha família, porque é um túmulo esquisitíssimo, porque tem cruz, só falta algum signo da macumba, não tem ainda. Mas, e tem os símbolos judaicos também lá. Até porque meus avós não eram judeus, os avós maternos, né? Meus avós paternos, sim. Então, como foram enterrados lá, então puseram uma cruz para eles lá. E aí o jornalista do jornal Haaretz, lá de Israel, ficou intrigado com aquilo, foi me perguntar como é que a gente permitia ter uma cruz. Eu disse, olha, aqui se você for ali naquele túmulo, ali, vá lá. Aí eu mostrei o túmulo do Rabino. E lá você tem, a maioria dos que estão aflitos com contas a pagar, são cristãos. E que nenhum santo ajudou. Até então tiveram que procurar o Rabino Moyal. Né? No final, na minha peça Eretz Amazônia, que conta a história da migração do Marrocos para o Amazonas, de toda a nossa Keilah, termina com um grupo de jovens judeus ricos, isso ocorreu mesmo, que foram se aventurar na selva e se perderam. Ficaram perdidos, os aviões, helicópteros, né, voando lá e não encontrava. Eles já estavam desesperados. Aí um deles disse assim, só a gente apelando para o Rabino Moyal. E aí o Rabino aparece no final da peça para salvar os personagens lá que estavam perdidos na selva. E ele é uma figura assim popularíssima em Manaus. Tanto que há alguns anos atrás, um dos governantes lá em Israel era parente dele e mandou um diplomata lá em Manaus negociar com a nossa Keilah para autorizar a remoção dos restos do Rabino para um cemitério em Israel. Bom, primeiro que isso não é tradição, ele vai ter que esperar o tempo do Messias. E a gente perguntar no tempo do Messias se o Rabino vai querer ir voltar para Israel, duvido que ele queira, não é? Agora, também não permitimos, até porque seria algo que o povo ficaria revoltado, porque o Rabino ele é popular entre todas as religiões, né, que tem na cidade de Manaus, o Rabino Moyal. Aconselho até você, se tiver algum problema, especialmente financeiro, recorra ao Rabino, porque é batata. Eu nunca tive problemas com o Rabino, viu? Nem Ania, né, Ania? Você nunca teve problema, né? É uma figura... E se forem a Manaus, não deixem de ir no cemitério São João Batista, deixar uma pedrinha. Primeiro, limpar as flores que os cristãos deixem lá e pôr uma pedrinha lá para ele. É a coisa que eu sempre faço, uma vez por mês lá, para não deixar o túmulo do meu querido Rabino descolado. Até porque eu sei que um dia eu vou encontrar com ele, tenho certeza. Muito obrigado por essas perorações meio desconectadas. Obrigada, Márcio. É muito interessante essa mesa, né, se chamar Histórias da Imigração, né, Judaica na Amazônia e não História, porque são muitas, né? São muitas e diversas, plurais. E é muito bonito que vocês dois também tenham usado sempre a primeira pessoa do plural, né? O nós para falar do vínculo, né? A
a essa tradição, né? Esse nós que já remonta a datas imemoriais, desde a Babilônia, né? E vocês continuam se vendo como um nós, né? E também achei muito interessante que vocês dois também salientaram a dimensão de um certo cosmopolitismo do judaísmo amazônico, né? Porque nossa tendência sempre é ver a Amazônia como o outro verde, selvagem, né? Primitivo, quando, na verdade, era uma verdadeira revolução cultural, econômica, né? Com todas as suas questões e ambivalências também. E eu estava justamente pensando no que a professora Maria Luísa Tucci Carneiro falou ontem, né, na conferência de abertura, sobre o judeu caboclo, né? E aí fiquei pensando em que momento da fala de vocês que ia aparecer essa dimensão cabocla brasileira, mística, supersticiosa, né, que você traz agora com a história do Rabino Santo. E eu queria saber se essa expressão faz sentido para vocês, um judeu caboclo, né? Se vocês, que isso remete, né? Nesse sentido dessa mistura, desse sincretismo, dessas fronteiras muito porosas, né? Dessa experiência judaica amazônica muito pouco mediada pelas instituições religiosas. Não sei se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa antes da gente passar a palavra. Bom, eu posso falar. Eu acho que todos nós que estamos na Amazônia, nós nos abraçamos à Amazônia desde o início. Então, a Amazônia nos recebeu muito bem e nós nos adaptamos a ela. Então, nós todos somos caboclos judaicos, judeus caboclos, ou o que seja. Nós incorporamos a vida amazônica ao judaísmo marroquino. Por exemplo, adaptações da culinária. Em Peça, nós usamos algumas batatas, algumas tubérculos, se chama cará, não sei se vocês têm aqui, cará roxo, o outro cará, e fazemos tapioquinha, vocês aqui chamam de beiju, eu acho que é de beiju, não sei. Bom, nós fazemos as nossas adaptações para que, numa época que nós não tínhamos matzá, nós pudéssemos usar o conhecimento caboclo na nossa mesa judaica. Então, existia isso, existiu essa mistura. Existiu também, lá no passado, histórias dos marroquinos que vieram. Eu nem lembro mais, agora eu fiquei pensando, digo, será que eu falei isso? Eu acho que eu não falei aquilo, mas fazendo uma reconstrução da apresentação, eu quero lembrar que, no início, vieram muitos jovens sozinhos. Então, esses jovens sozinhos provavelmente arranjaram suas esposas pelo interior. Assim como também houve uma nova migração de jovens acompanhados das suas esposas. Ou mesmo uma migração onde se importou as noivas para alguns jovens. Então, acho que existe nesse aspecto a nossa vida cabocla, mas misturando nesse aspecto. Nós preservamos a nossa identidade judaica, nós preservamos o conhecimento dos nossos avós, a cultura, a história dos nossos avós, com o que a floresta nos oferecia. Acho que é mais por aí. Anne, eu estava lembrando aqui das suas palavras sobre também a ida desses jovens solteiros para o interior, que iam trabalhar nos seringais como administradores. Não conheço o caso de migrante judeu que foi cortar a seringa, né? Porque todos eles tinham uma formação. Além de falar várias línguas, eles tinham formação, então eles iam trabalhar na administração. Mas não é bem isso que eu queria lembrar. É que, muitas vezes, esses jovens e homens que estavam judeus no interior, aí, afastado, não tinham uma miniá. Então, eles convocavam as árvores para fazer parte.
as grandes árvores da Amazônia, foram muitas vezes parte de miniais de orações judaicas no enorme território da Amazônia. Márcio, você poderia explicar para o público que não sabe o que é uma minham? Você tem no mínimo um número X, 10 pessoas fazendo parte para poder funcionar uma oração. Quando alguém falece na família, né? É um ritual de luto. Não só isso, Não? Qualquer reza. Qualquer reza. Ih, gente, desculpem a gafe, mas eu sempre associei com... qualquer oração, 10 homens. 10 homens. Desculpem. Então, as árvores eram convidadas para virem fazer parte. E a presença judaica no interior, durante o ciclo da borracha, impediu muito a destruição da floresta também. Porque como as florestas, as grandes árvores, podiam fazer parte de uma oração a Elohim, então eles não podiam permitir que fosse um cara lá serrar essa entidade. Não é? E muito se deve, hoje, nós termos a Amazônia que nós temos, por esses jovens que não tinham uma noiva, e convidaram as árvores para vir fazer a oração com eles. Não é? Então, isso é uma das coisas mais belas da página da nossa história, lá na região. O fato de que a natureza, que é obra de Deus também, estava ali participando de um momento místico daqueles jovens, na ligação deles com toda a comunidade judaica mundial, no meio da selva amazônica. Não é? Eu estava esquecendo esse dado, não podia deixar de contar para vocês essa história maravilhosa do povo judeu na minha região. Isso é belíssimo, eu agradeço muito, Márcio, por trazer essa imagem, porque hoje se fala muito em virada vegetal, né? Muitos filósofos, antropólogos, botânicos, biólogos escrevem sobre a vida das plantas, né? As plantas como dotadas de consciência, e o judaísmo, então, na vanguarda dessa virada vegetal, que sempre considerou, né, as plantas com esse estatuto de ser vivo, capaz de dar testemunha, né, do mundo. Muito obrigada, eu passo a palavra a vocês. Parabéns a vocês por todos os detalhes. Eu pediria que vocês, se caso saibam, se houve uma presença concomitante de judeus Ashkenazim e se houve alguma diferença de trajetória entre o judeu marroquino e o judeu Ashkenazi, quem sabe, um foi para o seringal, o outro foi para o comércio, e particularmente como aconteceu no Sudeste, se o judeu Ashkenazi ou o judeu marroquino participou na introdução da venda a prazo. Eu começo a me lembrar o que eu poderia ter falado. E aí surge, ainda bem que aparecem perguntas que acabam enriquecendo a apresentação. Como eu falei, a maior parte dos ashkenazitas que foram para a Amazônia ficaram nas cidades. Poucos foram para o comércio de beira de rio, para o comércio do regatão. Sua pergunta foi um pouco longa, você pode só me lembrando das etapas, por favor. Com relação à venda a prazo, sim, existia uma espécie de um escambo, vamos dizer assim, mas não é bem um escambo. Os regatões passavam com algumas mercadorias e traziam produtos da cidade para o interior, e lá do interior eles compravam os produtos da floresta para vender para o comércio exterior. Se havia diferença entre os sefaraditas e os ashkenazitas, não, as comunidades elas eram unidas, não havia uma comunidade ashkenazi específica. Eu diria que mais de 90% da nossa migração foi sefaradita, mais precisamente sefaradita marroquina. Nós tivemos judeus egípcios por lá,
Nós tivemos alguns sírios estiveram por lá, que ainda estão por lá. Nós tivemos os franceses, os ashkenazes franceses, que estiveram por lá também. Então, as comunidades sempre foram unidas. Infelizmente, o rito ashkenazi não existiu, foi encampado pelo rito sefaradita. Nunca houve uma distinção de dizer, você é ashkenazi, eu sou sefaradita, e não. Eu sou de Marrocos, eu sou de Casablanca. Que alegria. E eu nunca, a minha vida, sabia o que era ashkenazi, mas eu nunca tive contato com ashkenazi, porque inclusive não tinha sinagoga ashkenazi. Eles frequentavam as nossas sinagogas. Então, era judeu e ponto final. Se tinha algum ashkenazi, coitado, ele ficava perdido no meio do separado. E o que aconteceu? Essa turma foi para Manaus, então foi realmente Manaus, não, para o Amazonas, foram todos os sefaraditas. Por isso que ashkenazi ficou lá do cantinho. Inclusive, o que é curioso, também deveria ter sido parte da explicação inicial, é que houve 2 ondas migratórias na cidade de Manaus, especificamente. A primeira no período da borracha e a segunda já em 1967, no advento da Zona Franca. E aí, na Zona Franca, a proporção já foi outra. Foram muito mais ashkenazes. Então, apesar de que hoje na comunidade continua na mesma proporção, tipo 10% contra 90%, mas a segunda migração foi muito grande, ashkenazi, para as fábricas do distrito industrial. Eu gostaria de falar sobre a miscigenação que havia, às vezes, dos caboclos que se adentravam, meu avô se adentrava até Aquari e tinha uma cidadezinha ainda para fazer a coleta do látex com o batelão, que depois ia haver o escambo, porque realmente não havia uma moeda corrente, dinheiro real. Mas o que eu queria trazer é que quando ele ia com meu tio Davi, ele era Isaac Cohen, e a minha avó era Fortunata Alves, meu pai é Fortunato Alves Cohen, muito bom. Mas o que eu queria saber é que havia uma miscigenação, porque eles ficavam, às vezes, para pegar o látex, às vezes 6 meses se adentrando pelos rios. E ele era moel, ele fazia a circuncisão dos ribeirinhos. Além disso, o que eu queria depois trazer aqui como questão é que ele teve 2 filhas com índias, uma Riquita e outra Raquelita. E trouxe para Itacoatiara, para minha avó Fortunata Alves Cohen, criá-las também. E elas seguiram até hoje a religião judaica. Então, havia uma miscigenação também entre os caboclos e os índios. Eu sou testemunha disso porque eu tenho 2 tias, Raquelita e Riquita. A minha pergunta vocês sentiram muito isso ou era uma coisa específica de Coari e Itacoatiara e essa cidadezinha que eu não me lembro o nome mais adentro? Uma questão, a nossa comunidade é uma comunidade muito aberta. É uma comunidade que aceita muito bem as conversões e as regularizações religiosas. Obviamente que nós seguimos, são conversões feitas de uma forma séria, que Israel vai aceitar, mas nossa comunidade é aberta para isso. Então, nós provavelmente tivemos várias Raquelitas, Riquitas na nossa comunidade, mas nós nunca percebemos as nossas Riquilitas. Elas estiveram conosco igual e tratadas igual a todos nós, igual a todo o resto da comunidade. A diferença vai fazer só quando as questões religiosas forem imperar. Por exemplo, na hora que determinados assuntos deveriam ser só judaicos, aí sim vai haver a diferenciação. Mas, em termos de poder frequentar a sinagoga ou tudo mais, não, elas provavelmente poderiam. Tem uma história curiosa,
uma pessoa, eu já no comitê israelita, muitas ligações de fora pedem histórias dos seus avós e bisavós que estiveram pela Amazônia, querem saber o que se passou. E aí eu atendi, era um senhor que morava em Nova York, o nome dele é da família Azulay, inclusive. E aí ele disse assim, o meu avô, ele foi para a Amazônia em 1919. Ele saiu do Marrocos, ele era de Salé, ele saiu de Marrocos e foi para a Amazônia e nunca mais voltou. Na década de 40, a minha avó recebeu uma carta, uma mensagem dizendo que o meu avô havia falecido, e tinha falecido em Manaus, e que a comunidade havia guardado um relógio dele, que era o bem que ele tinha para poder devolver para a família. Aí essa pessoa começa a conversar comigo e diz assim, o que você sabe sobre o meu avô? Eu disse, olha, eu tenho que pesquisar, mas depois de eu pesquisar eu posso um pouco mais a fundo sobre essa história. Aí ele virou para mim e disse assim, você acha que ele teve outros filhos? Aí eu peguei e disse assim para ele, eu digo, eu vou lhe contar uma história, eu vou lhe fazer uma pergunta e o senhor vai me responder. Depois da sua pergunta, eu lhe respondo. Ele disse, pois não. E eu contei a mesma história para ele. O avô, em 1919, morreu em 40 e pouco. E aí, quando eu acabei de contar a mesma história para ele, eu perguntei para ele, o senhor acha que ele teve outras famílias? Ele arregalou o olho para mim e disse assim, eu acho que você está certa. Então, e aí no final eu acabei e descobri as outras famílias. Ele nunca disse para a família do Brasil que ele era solteiro. Ele disse que ele tinha uma esposa no Marrocos, tanto é que no Brasil ele nunca quis casar. E eu botei a família de lá em contato com a família de cá. Anne, o cemitério lá de Tetuan é mantido pela Keilá nossa lá, né? Qual é o cemitério? Em Marrocos, os cemitérios do Marrocos são todos administrados pelo rei de Marrocos. Ele administra, ele toma conta, inclusive o projeto marroquino para a vida judaica é muito bonito, tanto na reforma das sinagogas como dos cemitérios. Esse é um grande rei que está fazendo um grande trabalho tentando reaproximar os judeus do Marrocos. É curioso porque eu nos anos 70, eu estive no Marrocos e fui viajando, eu falo francês, eles falam francês fluentemente lá, né? E eu cheguei em Tetuan, e Tetuan tem um grande cemitério lá, judaico. Estava fechado, o portão e tal. Aí eu fiquei olhando, aí tinha uma casa, abriu a janela, uma senhora disse, o senhor tem parente enterrado aí? É um cemitério de judeu. Eu falei, eu não sei, espera aí que eu vou abrir para você. Você é da onde? Eu falei, sou de Manaus. Ah, sua comunidade é que mantém esse cemitério aí, ajuda a manter. Ela foi lá, abriu, encontrei 2 bentes enterrados lá, nesse cemitério. Eu falei, puxa, mas esses bentes andavam por aqui, né? Pelo Marrocos, né? E era um cemitério muito bem cuidado, muito simples também, muito pequeno e tal. E eu fiquei muito emocionado, né, em encontrar aqueles 2. Como isso é muito raro, né, você ir num país estrangeiro e encontrar parentes. Isso é muito típico dos judeus também. Lá em Caracas, por exemplo, no cemitério de Caracas, eu encontrei alguns bentes enterrados lá. Porque eles saíram de Manaus, uma parte, num momento lá, e foram para a Venezuela, né? De um lado, durante um período, a nossa comunidade era um pouco... gostava de viajar, né? Gostava de outros ares, né? Hoje nem tanto, né? Eu sou manauara, vou ser enterrado lá mesmo, sabe? Então vou sair de lá. Maravilhada realmente com o trabalho de vocês.
porque eu também fiz um trabalho há muitos anos atrás. A senhora pode falar mais perto da Amazônia. Mais perto do microfone, por favor? Mais perto. Realmente, o que vocês apresentaram aqui não dá em 1 hora a cada um apresentar todos os dados sobre a Amazônia. Então, tem 2 coisas que eu quero colocar aqui, inclusive responder uma questão dele aí. Primeiro, você disse, Anne, me dá licença de te chamar de Anne. Anne, você disse que a presença dos judeus em Marrocos, em 1492, mas que você sabe que tinha coisa anterior. Então, eu vou te colocar um pouco de história judaica. Você falou em Nabucodonosor e eu estou juntando as 2 coisas. Quando houve a primeira dispersão, a primeira destruição do Templo de Salomão, em 586 a.C., e os judeus, que é considerada a primeira diáspora judaica, você falou, os judeus se penetraram em vários lugares, e um dos lugares foi Marrocos. A segunda imigração dos judeus para Marrocos foi na segunda destruição do templo, em 70, com Tito, que a gente considera a grande dispersão judaica. Então, esses marroquinos, esses judeus, já estavam no Marrocos. A terceira imigração que a gente vai ter de judeus para o Marrocos é no século VII, quando os visigodos entram na Península Ibérica. Então, os judeus também fogem e vão para Marrocos. No entanto, você falou muito bem, Anne, muito bem explicitado, que a grande imigração para o Marrocos foi na Inquisição. Essa é uma verdade. Agora, aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Realmente, os marroquinos foram muito bem aceitos em toda a Amazônia e eram conhecidos como hebraicos e não como judeus. A minha pergunta para vocês é a seguinte: ainda hoje eles são conhecidos como hebraicos? Não? Agora, respondendo à pergunta do Alberto. Os Ashkenazi tiveram uma outra história de imigração para o Brasil. Evidentemente, provavelmente chegaram até Belém do Pará, principalmente Belém. No entanto, a imigração Ashkenazi foi para o sul, foi para a colônia Quatro Irmãos de Philipson, que era do Montefiore. Então, essa é a minha pequena contribuição que eu queria ter feito para a belíssima exposição de vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Davi Levi. Primeiro quero parabenizar pelo evento, pela informação, riqueza de detalhes. E vou fazer um depoimento um pouco pessoal. Em 2015, eu participei da Marcha da Vida. E foi o meu primeiro contato com os campos de concentração. Você citou um caso de um marroquino amazonense, né? E nessa visita me chocou muito ver como o lado sefaradi é esquecido. Na verdade, havia os Sonderkommandos, que eram os judeus gregos, que faziam o trabalho mais deprimente possível, que era limpar as câmaras e tudo mais. E quando eu voltei para São Paulo, mexeu comigo. A minha sinagoga, o Hel Yaakov, é a primeira sinagoga sefaradi em São Paulo que nos acolheu, migrantes egípcios, né? Nosso rabino é do Marrocos, família do Sami Pinto, marroquino, e os nossos vitrais são uma homenagem da família Aliadef ao pai, mãe e irmã que foram deportados de Rhodes para os campos de concentração e morreram lá. A maioria dos sefaradis de Rhodes morreram em campo de concentração. A minha mãe é de lá, a mãe dela é de lá, falava ladino com a minha tia, então mexe muito comigo isso. E aí me caiu a ficha, por que não falar dos judeus do Egito? Meu amigo aqui à direita, Nissim Hamoui, da revista Morachá,
um dia me chamou, lançou um grupo, 22 egípcios, que se reuniram. Hoje somos 2.900 no Face, e apareceu uma amizade muito curiosa e uma andança muito semelhante, que é com os judeus da Amazônia e de Marajó. Está aí representada também. Então percebo que são comunidades que foram deixadas ao lado, e se a gente não se orientasse, seríamos esquecidos. Então era isso que eu queria dar os parabéns e dizer que temos um trabalho muito semelhante ao de vocês aqui em São Paulo. Obrigado. Olha, o que eu tinha para contar tem a ver comigo e com o Rabino Hermes Kahane. Porque é meu avô e o bisavô dele, que saiu do Egito e foi para Marrocos. Chegou em Marrocos, casaram ele e resolveu, com a febre do ouro negro, que era a borracha em Marrocos, veio aquela que ele se foi para Amazonas. Só que ele tinha casado em Marrocos e deixado meu pai com a madrasta. Bom, passaram-se os anos, ela dizia para ele que a família tinha sumido, então meu pai se criou sem saber que a família dele continua viva, que é toda a família do Rabino Hermes Kahane. Quando minha avó morreu em 1954, eu fui mexer no baú que ela tinha como o maior segredo do mundo. Eu achei um monte de papelado, falei, ai meu Deus, eu achei que ia achar um tesouro, achar joias, achar papéis. Peguei os papéis e botei no armário onde estavam as coisas de Pessah. Quando chegou o Pessah, a minha mãe mexeu e falou, mas que isso, filha? Ah, isso é papelado que eu achei na casa da avó. Eu abri e comecei a mexer. E tinha endereços do Brasil. Meu pai chegou de noite e eu falei, pai, eu vou escrever. Meu pai falou, filha, você está louca? Tantos anos, você acha que você vai encontrar alguém no Amazonas? Falei, vou escrever, pai, você vai ver. Aí eu escrevi a carta. Essa carta chegou em Prainha. Só que o senhor do correio era o mesmo de quando meu avô foi lá. A primeira cidade que ele chegou no Brasil foi Prainha. Quando ele viu os selos em árabe, olha como esse mundo é incrível. Ele viu os selos em árabes, ele falou, olha, pode ser que seja dos Amoi. Passou um senhor que estava indo para Faro, para Óbidos, leva essa carta e entrega para eles. Então ele pegou a carta que eu tinha mandado, que foi cair na mão da avó da Carolina. Quando ela abriu a carta, ela tinha criado esse irmão até os 5 anos de idade. Ela disse que o mundo desabou. E um mês depois, meu tio estava em Marrocos para ele conhecer o irmão. Eles achavam perdidos. E aí que o Brasil entrou na minha vida. E eu estou aqui. Muito linda a sua história. Há muito tempo trabalho com imigrantes judeus para o Brasil. E eu me lembro que quando ocorria de judeus do Marrocos, eram diferentes. Não pode deixar de esquecer que foram os primeiros imigrantes do Brasil, são os marroquinos. Agora, precisa ver se esses marroquinos eram ibéricos ou sefaradis, como se chama, ou marroquinos da velha e longa história do Marrocos. Por isso que eu não gosto quando se chama sefaradis, Ashkenazi, porque realmente foram épocas diferentes e é preciso situar melhor esses imigrantes. Eu não acho que talvez sejam sefaradis. Talvez sejam antigos marroquinos que já, desde os processos imigratórios de judeus do Oriente para cá, chegaram. Esse é o meu primeiro, mas eu quero parabenizar a moça. Eu gostei muito me alertou, me veio na minha cabeça uma série de perguntas que talvez eu que tenha que resolver sozinha. Mas eu agradeço a palestra que vocês fizeram hoje, bastante boa. Só tenho a agradecer as perguntas de vocês, a riqueza dos depoimentos, agradecer ao museu, a oportunidade de estar aqui, agradecer pessoas que vieram e estavam por aqui, são pessoas de Manaus que estavam em São Paulo, estão aqui,
e agradecer a vocês, sempre agradecer. Aí, olha, depois, por favor, as frijoelas, quero que vocês experimentem. Aqui você tem que comer frijoela junto com a calda. E tem bombonzinhos aqui de cupuaçu e castanha. Então, assim, um pouco do nosso sabor para vocês. O Márcio gostaria de fazer uma última palavra. Eu só queria terminar o seguinte. Eu fui aluno da Universidade de São Paulo, aqui na Maria Antônia. Eu e meus colegas costumamos frequentar aqui o Ferros Bar. Fica bem aqui em frente. Hã? Pois é, era esse mesmo, o Ferros Bar. E aí eu perguntava para os meus, que prédio é esse aqui? Dizia, é uma sinagoga. Falei, eu queria visitar, mas está fechada, é uma sinagoga sefaradita, não tem público aqui. Disse, mas eu sou sefaradita, não dá para entrar? Não, está fechado. E era a minha frustração, não poder entrar nessa sinagoga. Essa é a segunda vez que eu estou entrando, espero que seja de muitas vezes, tá? Estarei sempre à disposição para entrar e vir conversar com vocês. Porque essa sinagoga sempre esteve no meu horizonte, quando eu era estudante aqui da Universidade de São Paulo. Aquela faculdade da Maria Antônia, que os maquenzistas tocaram fogo com os fascistas aqui. Obrigada.